Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É com muita alegria que nós cumprimentamos os presentes, recebendo essa presença maravilhosa, essa reciprocidade, esse boa noite maravilhoso. Queremos também saudar o internauta que interage conosco de forma maravilhosa a cada culto. E hoje em mais um culto dos homens, e dizer para vocês que todos vocês, como ovelhas caríssimas e preciosas, são muito amadas. E recentemente eu tomei um baita susto com a nossa amada e linda irmã Ana, até por questão de comunicação, né, irmã Ana? Eu cheguei, meu Deus, cadê a mulher? E a gente prova nesse momento o nosso amor, a falta que cada um de nós fazemos ao outro, amém? Por esse amor lindo que Deus tem de uns para com os outros, de nos amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Querida igreja, hoje, culto dos homens, e desta feita a temática é atingindo a perfeita varonilidade. Atingindo a perfeita varonilidade. Acrescentando também nessa citação da irmã Ana, que o mesmo sentimento teve a nossa linda pastora Nayuf, nessa interação pastoral, de estarmos assim preocupados e santamente envolvidos em amor. Glórias a Deus, já demos as boas-vindas à pastora pela igreja, e hoje a igreja está dando a ela as boas-vindas, amém? Amém. Atingindo a perfeita varonilidade. Muito bem, queridos. Nessa noite nós vamos ter um conceito de varonilidade absolutamente inverso, absolutamente ao revés daquele conceito de varonilidade que o mundo apregoa, que o mundo prega, porque o mundo prescreve uma varonilidade que vem de varão, de viril, porém nós sabemos que para Deus esse conceito, essa abrangência é muito maior, é muito mais gloriosa, é muito mais poderosa. Então nessa noite nós queremos iniciar esse culto dos homens, atingindo a perfeita varonilidade. Eu vou citar aqui uma pré-visão rapidinha, antes de introduzirmos, também já faz parte da introdução. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículo 14. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, verso 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Te bendizemos, glorioso, maravilhoso, excelso, tremendo Deus, pelo privilégio, pela honra de aqui permitires a nossa reunião, a nossa congregação, no ato de desenvolvermos como igreja, como corpo, 5 minutos de oração, de termos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora também capacita-nos para que estejamos no mesmo nível, para que possamos, Pai, levar a Tua palavra, como tão brilhantemente já o Teu ministério de louvor o fez, descendo o céu sobre a igreja. Capacita-nos, unge-nos, para que não percamos esse foco da glória do Teu nome. Amém. Quero repetir. Já agora não subsistirá o Teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Todos nós sabemos que no versículo anterior, no versículo 13, eu li 14, o profeta Samuel estava admoestando, advertindo o Saul, que se houvera neciamente, precipitadamente, oferecendo ofertas pacíficas e holocaustos que não lhe competiam como rei, que não lhe competiam como não ordenado e não ungido ainda pelo Senhor. Então ele era ungido para reinar, mas não ainda para oficializar e para fazer ofertas pacíficas ou holocaustos. Esperando por Samuel 7 dias, apressou-se, era intuito dele fazer aquilo, e ele então, sob uma desculpa esfarrapada, fez holocaustos,
ofertas pacíficas, quando ainda no 7º dia, chegou Samuel, mal ele, Saul acabara de fazer as ofertas pacíficas e o holocausto. E o repreendeu. E esse versículo 14 que eu introduzi é a conclusão da repreensão. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A primeira coisa que nós notamos aí é que todo homem que tem a percepção, ou melhor dizendo, que Deus por ele tem a percepção de que ele é varão perfeito, é quando esse homem agrada o coração de Deus. Então, disse Samuel ao Saul: Deus procura um homem que lhe agrada, mas tu já fizestes aquilo que te agradou e não agradaste a Deus, por isso não subsistirá o teu reino. O Senhor já escolheu como príncipe um homem que lhe agrada, obviamente, que era o Davi. Nesta noite, então, nós estamos nesse momento e eu faço agora mais um acréscimo. Preste bem a atenção. Após a morte de Saul e Jonatas, aí eu estou indo lá atrás, eu recuei um pouquinho. Após a morte de Jonatas e Saul, na montanha de Gilboa, o nosso amado Davi consultou ao Senhor, dizendo assim, lá no alto da montanha de Gilboa, depois que morreram Saul e Jonatas, pai e filho. Aí ele disse lá na montanha de Gilboa: subirei a algumas das cidades de Judá. Senhor, eu subirei a algumas cidades de Judá. Davi, obediente, reverente, temente porque perdera o seu mais achegado amigo Jonatas, com o qual fizeram uma aliança. Senhor, lá em Gilboa, Davi falando: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu o Senhor: sobe para Hebrom. Davi, sobe para Hebrom, que era uma cidade de Judá, uma das. Sobe para Hebrom. Então, o Davi subiu, foi, e levou consigo as suas 2 mulheres, na época, Ainoã e Agar. Levou ambas consigo. Subiu o nosso Davi até Hebrom, levando consigo Ainoã e Abigail. Davi também fez subir com ele seus homens, com as suas famílias, com as suas esposas e filhos, para Hebrom. Então Davi resolveu ir para Hebrom, levando suas esposas, levando consigo homens com suas famílias, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Muito bem. Repare que naquela época, para os novos convertidos, para os que estão nos assistindo pela internet, o rei tinha direito de ter esposas e concubinas. Era uma época em que o reinado era vitalício, era absolutista, e Deus promovia essa visão e essa postura aos reis, não a todos. Muito bem. Então Davi está lá em Hebrom, e de repente, com as suas famílias, com a família dos seus homens, e vieram então homens a Hebrom, às aldeias de Hebrom, vieram de Judá a Hebrom e ungiram em Hebrom Davi como rei sobre a casa de Judá. Então, onde Davi foi ungido como rei? Em Hebrom, sobre toda a casa de Judá, informando os homens a Davi que sepultaram os corpos, que sepultaram Saul em Jabes Gileade. Então, quando os homens falaram: olha, Davi, nós sepultamos o Saul em Jabes Gileade e os sepultamos, obviamente, ali, e estamos aqui à tua mercê. Depois de ungirem Davi a rei, informaram a Davi que tinham sepultado Saul em Jabes Gileade. Muito bem.
Aí eu passo a ler agora a sequência disso, a continuação disso. Segundo Samuel 2, segundo do livro do profeta Samuel, capítulo 2, de 5 a 7. Então preste bem atenção. Eu comentei rapidinho vários versículos para não ficar lendo. Agora eu vou para 2 de Samuel 2, de 5 a 7. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós, por essa humanidade para com o vosso Senhor S minúsculo, para com Saul, pois o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Os da casa de Judá, os das aldeias, cidades de Judá, me ungiram rei sobre eles lá em Hebrom. Eu estou aqui em Hebrom e estou agora querendo o quê? Presentear, recompensar os homens que sepultaram Saul em Jabes Gileade. Olha o coração de Davi, irmão, que homem digno. O homem que procurava matá-lo, que procurava acabar com sua vida, e não acabou porque, acima de tudo, Deus não permitiu, e Jonatas ajudou sobremaneira. A esse homem, Davi vai pagar os que o sepultaram, como uma honraria, e reconhecendo que esses homens foram dignos, e serão e foram, e seriam dignos da misericórdia do Senhor, por terem sepultado o seu senhor com S minúsculo, Saul, lá em Jabes Gileade. Aí ele recomenda: sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Ou seja, tenham as mãos fortes, sejam valentes, porque eu, o rei Davi, fui ungido sobre todos da casa de Judá, e obviamente que também sobre vocês, e quero recompensá-los pela humanidade, pela gratidão que vocês tiveram em sepultarem Saul, que morreu, vocês lembram, sobre a sua própria espada, cravado por sua própria espada. Então Davi mostrou aí mais um gesto de tremenda generosidade, de tremendo amor, pelo que recompensou aqueles que em Jabes Gileade sepultaram o Saul, seu inimigo, que era inimigo dele não porque Davi queria, mas porque o próprio Saul queria ser seu inimigo. Temos aí algumas características, sim. O Davi compara os homens que sepultaram o Saul como os homens dignos da misericórdia do Senhor, dignos de serem recompensados. E ainda diz que eles devem ter as mãos fortes e, quem mais, quem lembra? E fossem valentes. Então, amados, essa valentia, essa mão forte, sempre no sentido de agradar e fazer a vontade de Deus. Sempre, 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 sempre foi, é e será assim. Então, a varonilidade que Davi apregoava, que Davi colocava, era no sentido do homem agradar ao Senhor. E, obviamente, que todos nós sabemos que no momento em que ele prevaricou, pecou, e que diante do Senhor clamou: pequei somente contra ti somente pequei, contra os céus e a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, não se justificando. Ali também era um coração valente, ali também era um homem de brio, era um homem que não se justificava, mas que assumia frontalmente os seus erros, pecados e tremendas e multidão de transgressões, como ele próprio fala em outros salmos. Muito bem, nesse momento, queridos, igreja, eu quero ler também um fato já de Davi, perto de sua morte, falando com seu filho Salomão, e vocês conhecem toda a história. Então, leio só 1 dos Reis 2,
versículos de 1 a 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. E ser homem. Nesse momento, Davi está colocando a varonilidade, o perfil de valentia, de coragem de Saul, para que ele fosse homem para assumir seus erros, para que ele fosse homem para assumir seus pecados, para que ele fosse homem para não fugir das batalhas do Senhor, para que ele fosse homem para nunca se acovardar diante dos enfrentamentos e dos confrontos que ele tivesse que fazer na defesa da palavra, na defesa daquilo que Deus estabelecera para Saul fazer. Então, nessa noite, nós apenas internalizamos e pensemos nisso. O Senhor nos reuniu aqui para que, nesta noite, nós atinjamos a sua varonilidade. Temos atingido? Temos. A cada culto, a cada ensino, a cada louvor, a cada tudo aquilo que Deus tem feito aqui, a cada momento desse, Deus tem injetado em nós a varonilidade. Isso só vale para o homem? Não, para a varoa também. Isso serve também para uma mulher de Deus. Então, nessa noite aqui é genérico homem. Quantos de nós aqui estamos dispostos a agradar o coração de Deus? Amém? Quantos de nós estamos dispostos a lutar as lutas dele, a lutar as suas batalhas? Amém, amados? Estou vendo aqui varões e varoas destinados e obstinados por fazerem a vontade do Senhor. Isso é maravilhoso, por isso que o Senhor nos reúne aqui. Amados do Senhor, portanto, ele chegou nos dias de sua morte a repreender com amor seu filho Salomão, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, coragem e ser homem. Então, realmente, uma das características marcantes de um varão de guerra é a coragem. Coragem, repito, para quê? Para enfrentar as lutas do Senhor. A coragem não é um sentimento despretensioso, a coragem não é um sentimento covarde, e isso é óbvio, mas a coragem é um sentimento sábio. Ora, não é corajoso aquele que se arremete contra lanças em desigual confronto. Não é corajoso aquele homem que se tem como louco, ou que é louco, ou que é nécio. A coragem, ela é revestida de sabedoria. A coragem, ela é revestida de amor e de, acima de tudo, fazer a vontade do Senhor. Então, quantos aqui nesta noite são corajosos para o Senhor? Quantos aqui nesta noite, com essa coragem, essa valentia, pretendem agradar o coração de Deus? Amém. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Em Juízes, lá em Juízes, capítulo meia dúzia, não é preciso que você abra, mas se quiser consultar, pode. Vou pegar só uma passagem simples, que obedece a um desdobramento, mas você vai lembrar-se de tudo. Em Juízes 6:12 fala assim: então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Para quem o anjo do Senhor, com A maiúsculo, o próprio Senhor falou: vai, o Senhor é contigo, homem valente. Quem lembra para quem foi? Gideão. Para na época, Gideão, que está incluso entre os juízes, o Senhor diz: olha, vai nessa tua força, homem valente. Gideão, todos nós conhecemos, estava no momento em que os midianitas estavam cercando em trincheiras Israel, e ninguém se atrevia sequer a produzir. Não havia produção, não havia plantio e muito menos colheita. Israel estava cercado pelos midianitas e os seus aliados. Então era um momento terrível em que tudo que se produzia em Israel era, ao ser invadido pelos midianitas e seus asseclas e seus parceiros, tirado, roubado. Então, de repente, quem está trabalhando? Gideão.
malhando trigo no lagar. Lugar onde não se malhava, ali eram uvas e nunca trigo. Mas o que impressionou ali o coração de Deus é que enquanto a maioria se acovardava, havia um homem que estava produzindo, malhando trigo no lagar. Produzindo trigo num lugar inapropriado, para produzir com certeza alimento aos seus familiares, para produzir com certeza a provisão necessária àqueles que ele amava e que estavam próximos dele. E ali ele está se expondo também, embora num lugar aparentemente acobertado, ele estava em ação, em atitude de coragem, em atitude de valentia, não louca, não cega, mas sábia. E apresentou-se a ele o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, vocês conhecem na teofania, é lindo quando Deus se apresenta, e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E contigo, disse o Senhor, nós venceremos os midianitas. E Gideão, que não era tolo, foi super reverente, obediente, mas fez algumas perguntas àquele anjo. E fez alguns testes para ver se de fato ele era Deus ou enviado de Deus. Isso é pecado? Não. Isso é uma questão de coragem, de sinceridade. Em nenhum momento ele desafiou ou menosprezou o anjo, mas ele fez perguntas básicas de fundamental importância, às quais perguntas o anjo respondeu, convencendo a Gideão que era necessário e o que era necessário fazer. A história vocês conhecem. Foram tantos homens apresentarem-se a Gideão, e o Senhor disse: olha, aquele que se baixar para lamber a água e não olhar para cima e for metendo a cara lá como qualquer um, o Senhor vai mandando para casa, vai mandando para casa. Quantos lembram quantos foram? O olhar de vocês é de convicção. 32 mil, foi diminuindo, diminuindo. Quantos e com quantos homens Deus entregou os midianitas nas mãos de Gideão? 300. Os 300 valentes do valente Gideão foram necessários para desbaratar e vencer os midianitas e os seus asséculos, os seus parceiros. De sorte, igreja, que realmente a coragem aí foi aplicada a quem poderia desempenhar aquela atitude de coragem. Deus não seria louco de mandar uma multidão para cima. No primeiro berro, no primeiro grito dos midianitas, quantos iam arregar? Iam retroceder, iam bater em retirada. A maioria, como foi no teste nas águas. Aquele era o caráter daqueles homens, aquele perfil de fuga, de covardia, pertencia àqueles homens. Por isso que Deus disse: olha, Gideão, aqueles que te sobrarem, com eles tu guerrearás. E não deu outra. 300 varões, 300 homens que tinham a varonilidade aprovada por Deus, que agradaram a Deus junto a Gideão. Por isso, igreja, a coragem, a varonilidade não é medida por estatura, por músculos, se bem que é bom tê-los, né? Se bem que absolutamente nada Deus tem contra músculos, contra estatura, mas acima de tudo, que tem o revestimento da coragem, da santidade, da sabedoria que vem de Deus, e acima de tudo que agrade o coração de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Nessa noite eu pediria que a pastora Anailfe, vai atrapalhar, minha pastora? Não, então tá. A pastora Anailfe vai nos elevar em palavra, e ela vai ler, e todos nós vamos atentamente ouvi-la. Tá bom, amados do Senhor? Então vamos assim. Pastora, leia somente 1 de Samuel 16, 18. 1 de Samuel 16, 18. Vamos retroceder. Davi não tinha morrido ainda. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Oh, glórias ao Senhor. Então vamos retroceder lá atrás, quando Saul, de espírito perturbado, quando Saul, de obstinadamente, não conseguia sequer dormir,
não conseguia sequer se concentrar, tinha medo de dormir e morrer. E ele ficava angustiado, aqueles espíritos o atormentando. E ele então resolveu colocar a baila, trazer à tona para os seus súditos uma proposta, alguém que trouxesse um homem que soubesse tocar. Porque ele queria um homem que, tocando harpa, ou qualquer que fosse o instrumento, no caso foi harpa, podia ser cítara, enfim, ele pudesse acalmar-se. Era como Saul conseguia. E de repente, olha o que à época falaram os homens. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, Jessé de Belém. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Nesse momento, todos nós sabemos que Saul ficou aceso. Como é que é? Sisudo em palavras é que ele falava com ênfase. Davi não falava com tropeços, como homem trôpego de língua. Davi era incisivo, era firme, pronunciava as palavras, olhava nos olhos, era sisudo nesse sentido. Então, conheço um homem, disse um moço, filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. E ele sabia tocar, sabia. Agora, o problema maior, ou melhor, a solução, não é que Davi somente sabia tocar. É que Davi, além de tocar, tinha unção. Tocava com amor, tocava com o coração voltado para Deus, tinha unção. Então ele sabe tocar, é nesse sentido. E é forte e valente. Davi era forte e valente? Era, com certeza. Algumas colocações são feitas, não aqui, nunca aqui, mas como se Davi fosse magrelo, ossudo, caneludo, a costela... Não, irmão, ele era forte mesmo, forte e valente, homem de guerra. Alguém aqui se contrapunha dizendo, mas para lá, quando Davi foi apresentar-se para enfrentar Golias, o Saul colocou-lhe armas de guerreiro e ele não se deu bem, ele não quis. Então Davi era um homem de guerra, não de guerra armada, não de guerra com o aparato ou com a paramentação de um guerreiro, como seus irmãos eram. Não, ele era homem de guerra porque ele lutava as guerras do Senhor. Ele era homem de guerra porque ele enfrentava ursos, ele enfrentava leões, ele era corajoso e ele guerreava qualquer tipo de confronto para defender as suas ovelhas que eram de seu pai e que ele tanto as amava. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. O Senhor é com ele. Aí Davi ficou, meu Deus, o cara sabe tocar no sentido de ter muita unção, é valente, é sisudo e é bonito. Quem sabe, né? Lá depois, Saul ficou tão impressionado que deu a Mical para a desgraça do Davi, mas Davi foi vitorioso, venceu gloriosamente, amém? Então, queridos, nessa noite, alguém poderia dizer, eu conheço um homem na igreja evangélica Fogo Vivo que sabe louvar. Conheço um homem na igreja, uma mulher, um varão que são lutadores, que são homens e mulheres de guerra e que lutam as guerras do Senhor. Conheço um homem valente, sisudo em palavras, do Cidade de Deus, no Coroado, na igreja do Senhor, espalhada no mundo inteiro, que é valente, que canta com unção, que luta as guerras do Senhor. E aí Saul mande chamar esse homem. Pelo amor de Deus, chamem-no. E Davi, chegando, tocava. E Saul dormia que nem bebê novo. Eu imagino, irmãos, que tinha momentos que Saul acordava e estava lá o Davi. Olha, eu estou fazendo, né? A harpa, já ia pegando o violino, a harpa. E o Saul de novo capotava, de tão tranquilo e manso que ele ficava. Então Davi era um homem de unção, que sabia tocar com unção. Muito bem. Quero que nesta noite também, por gentileza, nos leia
Efésios 4, de 11 ao 16, o nosso ministro Anderson, nosso Guerra está com a Dudinha no colo, o Guerra já orou, vamos agora deixar para o Anderson. Efésios 4, de 11 ao 16. O Anderson vai ler. Amém. Sem pressa, para que você possa acompanhar. Pode ler, Anderson. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Muito obrigado, meu querido Anderson. Muito obrigado pela maravilhosa leitura. Queridos, repare bem, eu vou ler rapidamente e vou me deter em alguns trechos. E ele mesmo, Jesus, vocês sabem, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Então, o nosso referencial de estatura, de varonilidade, de perfeição é o próprio Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus concedeu para a igreja quantos ministérios? Atenção, esqueçamos agora os ministérios espirituais, né, que também são na vertical para enriquecer a igreja, mas pensemos no ministério terreno, horizontal. Quantos ministérios aí são postos pelos quais Deus providenciou para que nós fôssemos edificados em amor e fôssemos e atingíssemos a perfeita estatura e varonilidade de Cristo? Vamos lá, olha para o dedinho seu. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quantos ministérios? 5 na horizontal, para a igreja caminhar. Com esses 5 ministérios, Deus estava provendo a nossa maturidade, a nossa varonilidade, a nossa perfeita estatura, para que nós jamais fôssemos levados ao redor por qualquer e por todo o vento de doutrina. Então, quando você tem a varonilidade, você é expert, você é pautado, você é firmado na palavra. E não tem vento de doutrina que te possa levar. A isso também dá-se o nome de um homem varão, de homem varonil, de um homem que tem a perfeita varonilidade. Que não seja mais levado ao redor com qualquer e todo vento de doutrina. Quantos ministérios para que isso aconteça na horizontal? 5. Olhem para cá, uma comparação muito simples. Quantas pedras Davi levou? 5. Olha, o Christian respondeu com convicção. Todos vocês, né? Eu olhei para o Christian, mas o Guilherme, a Nani lá atrás, o Sidney, todo mundo aqui, realmente a Paula, né? A Ana, todos vocês, 5 pedras. Mas ele deu 5 pedradas em Golias. Só deu uma, meu irmão. Fapt. Então deixa eu te dizer algo. Se você tem uma igreja que prega a palavra como ela é, e os 5 ministérios que Cristo esparramou sobre ela, você estará fundamentado, e basta que tu uses a tua sabedoria, a tua valentia, a tua coragem, com uma só dessas pedras, porque o gigante mundo, o tenebroso sistema,
cairá a teus pés. O Senhor diz que Satanás será derrotado e pisado pelos pés da igreja. O Senhor pisará Satanás debaixo dos vossos pés. Então é lindo saber disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de junta, olha a junta, a unidade, o corpo, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação do corpo. Oh, glória a Deus, edificação de si mesmo em amor. Nessa noite, igreja, aprendamos, nós que aqui estamos, temos uma missão linda, é de sermos unidos, consolidados, devemos discernir o corpo, saber que somos membros uns dos outros, e é nessa visão, é nesse exercício que os verdadeiros varões atingem a sua maturidade, crescem em amor, atingindo a estatura e a perfeição e a perfeita varonilidade de Cristo. Não há crescimento fora da unidade, não há crescimento fora do corpo, não existe isso. Então Davi cresceu, lutou, porque ele tinha visão de corpo, ele tinha visão dos seus irmãos, do povo de Israel, e lutava assim as suas lutas. Em Colossenses 2, rota de conclusão, logo após estarei chamando o ministério de louvor. Colossenses, capítulo 2, versículos de 18 a 19. Olha que coisa linda também acontece contigo que tem a varonilidade de Cristo. Contigo, varoa, que tens a varonilidade de Cristo. Para Cristo, a Bíblia diz que homem e mulher são iguais. Colossenses 2, de 18 a 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. O crescimento que procede de Deus. Querido, é nessa junta, é nessa junção, é nessa unidade chamada corpo, que você, que eu, que nós crescemos o crescimento que vem de Deus. Há vários tipos de crescimento. Há crescimento atrofiado, há crescimento desproporcional, mas só se cresce o crescimento que vem de Deus nesse ambiente de amor, de comunhão, de adoração a Deus. Amém? Onde nós o amamos acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nessa noite, Senhor, te bendizemos e te glorificamos pelo grande ofício, pelo grande ministério que nos deste, de amar-te acima de todas as coisas, de congregados nos unirmos e de estarmos amando a ti, Senhor, e ao nosso próximo como a nós mesmos. No mais, nós sabemos, Pai, que aqueles amados que assim prosseguem terão salvos, não só eles, mas a sua casa. Aqueles pelos quais eles oram, aqueles pelos quais eles nem imaginam, mas que verão na glória. Muito obrigado, que o teu ministério de louvor suba para juntos adorarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.